O que Jesus quis dizer quando ele falou: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim"? Jesus disse: "Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal." Mateus 7, 23. A mensagem mais famosa de Jesus, o Sermão da Montanha, focava nos corações de seus ouvintes. Ele ensinava principalmente aos seus discípulos, mas suas palavras também eram para todos que o ouviam. Pode parecer estranho pensar que nosso Senhor, que sabe tudo, possa não conhecer alguém. No entanto, Jesus estava falando sobre um tipo de conhecimento baseado em relacionamentos pessoais, não apenas em saber coisas. No final do Sermão da Montanha, Jesus fez um aviso sobre a fé verdadeira. Ele disse que haverá falsos profetas cristãos que se disfarçarão como se fossem pessoas inofensivas. Mateus 7, 15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Mesmo que usem palavras religiosas e façam coisas poderosas, não pertencem realmente ao Senhor. Mesmo que pareçam cristãos para os outros, Deus pode vê-los como malfeitores e afastá-los de sua presença, como está dito no versículo 23. Apenas aqueles que seguem a vontade de Deus e são reconhecidos por Ele poderão entrar no céu. O mais importante não é apenas que conheçamos Deus, mas que Deus nos conheça. Paulo disse: "Quem ama a Deus é conhecido por Ele." O Senhor cuida do seu rebanho como um pastor. Isaías 40, 11. Ele sabe quem são as suas ovelhas. João 10, 14. Eu sou o bom pastor e conheço aqueles que são meus, e os meus me conhecem e têm um relacionamento pessoal profundo comigo. As palavras sérias: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade", mostram que Jesus é realmente onisciente. Ele não os conhecia da mesma forma que conheceria seus seguidores verdadeiros, mas ele conhecia seus corações, que estavam cheios de iniquidade. A condenação de Isaías sobre a hipocrisia se encaixa bem aqui. "Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim." Isaías 29, 13. Os malfeitores que Jesus não conhece são falsos cristãos e falsos mestres. Fora estão os cães, os ímpios, os impuros, aqueles de caráter moral baixo, e os feiticeiros com suas drogas intoxicantes e artes mágicas, e os imorais, os pervertidos, os molestadores, os adúlteros, os assassinos, os idólatras, e todos que amam e praticam a mentira, o engano, a trapaça. Apocalipse 22, 15. Jesus avisa que um dia ele dirá a um grupo de praticantes religiosos: "Nunca vos conheci." Deus não tem prazer em enviar pessoas para o inferno. O Senhor não demora como se fosse incapaz de agir e não é lento em cumprir sua promessa, como alguns entendem a demora, mas é extraordinariamente paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. 2 Pedro 3, 8. No julgamento, eles tentarão se justificar como dignos do céu, com base em suas obras, mas isso não funcionará. Mesmo dizendo que fizeram todas essas boas obras em nome de Cristo, falharam em fazer a única obra de Deus que conta, que é ter fé naquele que Ele enviou. E assim Jesus, o juiz justo, os condena à separação eterna dele. Um comentarista bíblico popular observou: "Este aviso de Jesus se aplica a pessoas que dizem: 'Senhor, Senhor', e ainda assim, sua vida espiritual não tem nada a ver com sua vida diária. Eles frequentam a igreja, cumprem algumas práticas religiosas diárias, mas ainda pecam contra Deus e contra outras pessoas, assim como qualquer um. Existem aqueles que falam com suavidade e beleza, mas vivem de maneira contrária, agindo de forma desonesta e cruel." Jesus afirmou que é Ele quem as pessoas enfrentarão no dia do julgamento final, e é por isso que Ele é chamado de Senhor. Para muitos, essa declaração deve ter sido chocante. Imagine um professor pouco conhecido, vivendo em uma região distante, dizendo que seria o juiz supremo,
de todas as pessoas no futuro. Ao dizer, naquele dia, Jesus nos alertou sobre um dia de julgamento que todos enfrentaremos. Qual é o objetivo principal da sua vida? Você ainda vai valorizar esse objetivo naquele dia tanto quanto valoriza hoje? Você vai se considerar sábio por ter perseguido esse objetivo com tanto empenho? Você acha que pode defendê-lo agora, mas será que conseguirá defendê-lo quando tudo na terra e no tempo desaparecer? Spurgeon disse isso ao refletir sobre o significado de Senhor, Senhor, não temos. As pessoas de quem Jesus estava falando tinham feito grandes feitos espirituais. Elas profetizavam, expulsavam demônios e realizavam muitos milagres. Embora essas ações sejam impressionantes, elas não têm valor se não houver uma verdadeira relação e conexão com Jesus. Significativamente, essas pessoas faziam tudo isso em nome de Jesus, mas nunca realmente tiveram um relacionamento de amor e comunhão com Ele. É por isso que Jesus disse: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. No fim das contas, a salvação depende de conhecer Jesus e ser conhecido por Ele, não apenas de palavras ou obras espirituais. Nossa conexão com Ele, pelo dom da fé que Ele nos dá, é o que assegura nossa salvação. Conectados a Jesus, estamos seguros. Sem essa conexão, todos os milagres e boas ações não provam nada. Que palavras terríveis! Que separação dolorosa! Apartai-vos de mim. Do próprio Jesus que vocês proclamaram, com quem a vida eterna é encontrada. Pois unidos a Cristo, tudo é céu. Separados dele, tudo é inferno. Jesus é o juiz. Ele tem as chaves em suas mãos. Afastar-se de Cristo é o verdadeiro inferno. É a base de toda a miséria dos condenados, ser cortado de toda a esperança de benefício de Cristo e sua intercessão. A verdadeira fé em Cristo é testada pela obediência à vontade do Pai. Dizer Senhor, Senhor e afirmar que crê não é suficiente. É preciso também seguir e obedecer aos mandamentos do Senhor. É possível adquirir um vocabulário religioso, memorizar versículos da Bíblia e hinos, mas ainda assim falhar em seguir a vontade de Deus. Aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo têm o Espírito de Deus dentro deles. Com a ajuda do Espírito Santo, são capazes de entender e seguir a vontade do Pai. Romanos 8, 9. Mas vocês não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. O amor de Deus em seus corações os motiva a obedecer a Deus e servir aos outros. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma vez que a porta se fecha, nunca mais se abre. No entanto, algumas pessoas ainda mantêm a esperança de que a porta possa abrir, mas não há nada nas Escrituras que justifique tal expectativa. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem sábio, previdente e sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, as enchentes vieram e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa. Ainda assim, ela não caiu, porque tinha sido construída sobre a rocha. E quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem tolo que construiu sua casa na areia. A chuva caiu, as enchentes vieram e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa. E ela caiu, e grande e completa foi a sua queda. Mateus 7, versículos 24 ao 27. Os ouvintes de Cristo podem ser divididos em dois grupos: aqueles que ouvem e seguem seus ensinamentos e aqueles que ouvem, mas não agem conforme eles. Cristo pregou para uma multidão mista e assim os separa uns dos outros, como fará no grande dia, quando todas as nações se reunirão diante dele. Ouvir Cristo não é apenas dar atenção, mas obedecer. O Senhor estava deixando claro um ponto muito importante. Nossa declaração de fé em Cristo será testada por Deus.
Aqueles que realmente confiaram em Cristo e demonstraram sua fé por meio da obediência não terão nada a temer. Suas vidas, construídas sobre a rocha sólida, permanecerão firmes. No entanto, aqueles que apenas afirmaram confiar em Cristo, mas não obedeceram a Deus, serão condenados. Não podemos ignorar este sermão, pois ele vem de Deus. Devemos nos submeter a ele e à sua autoridade, pois todos nós enfrentaremos o julgamento. Mateus 7, versículos 28 e 29 diz: Quando Jesus terminou de falar estas palavras na montanha, as multidões ficaram maravilhadas e impressionadas com seu ensinamento, pois ele os ensinava como alguém que tinha autoridade, para ensinar inteiramente de sua própria vontade e não como os escribas deles, que dependiam de outros para confirmar sua autoridade. O sermão foi extraordinário e é possível que Jesus tenha dito mais coisas do que as que estão registradas. As pessoas estavam maravilhadas com seus ensinamentos. Infelizmente, é provável que poucos tenham realmente seguido a ele, mas naquele momento estavam cheios de admiração. Ele falou com autoridade. Suas lições eram como leis, suas palavras, comandos. Jesus, pregando na montanha, mostrou mais autoridade genuína do que os escribas em seus assentos de Moisés. Portanto, a questão é: como servir a Deus de maneira aceitável? É uma coisa andar com Deus e servi-lo do jeito que achamos melhor, mas é outra coisa servi-lo de acordo com o que ele deseja. Lembre-se quando ele disse a Saul que obedecer é melhor do que sacrificar? Isso significa que não podemos servir a Deus da nossa maneira, mas sim conforme a vontade dele. Muitas pessoas acreditam firmemente que estão andando com Deus e fazendo sua vontade, mas Deus pode acabar dizendo a elas: afastem-se de mim. Primeiro, devemos vir com submissão reverente. A palavra de Deus nos dá uma visão profunda de como Jesus orava. Não estávamos lá para ver, mas graças à Bíblia, sabemos. Hebreus 5:7 nos diz: nos dias de sua vida terrena, Jesus ofereceu petições específicas e súplicas urgentes pelo que precisava, com forte clamor e lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte. E ele foi ouvido por causa de sua submissão reverente a Deus, sua ausência de pecado e sua determinação infalível de fazer a vontade do Pai. A Bíblia nos informa porque Deus sempre ouve as orações de seu Filho. Diz que Jesus foi ouvido por causa de sua submissão reverente. Isso significa que Jesus, em sua vida terrena, orava com profundo respeito e total entrega à vontade de Deus. Ele pedia ajuda, chorava e suplicava, mas sempre se submetia ao plano de Deus, mostrando que a verdadeira fé é acompanhada pela obediência e reverência a Deus. Servir a Deus de maneira aceitável não é apenas sobre realizar ações religiosas, mas fazer isso com um coração dedicado e obediente à sua vontade. A verdadeira devoção a Deus implica em colocar sua vontade acima da nossa, seguindo seus ensinamentos e vivendo de acordo com suas diretrizes. Assim, nossa fé não será apenas uma declaração vazia, mas uma vida inteira de obediência e compromisso com Deus. Como podemos demonstrar essa submissão reverente? Hebreus 5:7 fala do momento em que Jesus orou no jardim do Getsêmani e descreve o que aconteceu naquela ocasião. Submissão reverente significa dizer ao Pai: não como eu quero, mas como tu queres, que seja feita a tua vontade. Isso envolve abrir mão da nossa própria vontade e aceitar a vontade de Deus. Jesus nos deu um modelo de oração que chamamos de oração do Pai Nosso. Nessa oração, ele nos ensinou a dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nos aproximamos de Deus, devemos dizer: seja feita a tua vontade. Essas palavras simples significam que estamos dispostos a deixar de lado nossos desejos quando eles não estão em harmonia com os desejos de Deus. Estamos dizendo que quando nossos desejos entrarem em conflito com os dele, devemos deixar que a vontade dele prevaleça. Em segundo lugar, devemos ser genuinamente dedicados a Deus.
Dedicação verdadeira significa um compromisso de coração que não é facilmente abalado ou desencorajado. Em 2 Crônicas 15, versículos 14 e 15, lemos: Além disso, fizeram um juramento ao Senhor em alta voz, com gritos, trombetas e buzinas. Todo o Judá se alegrou por causa do juramento, pois haviam jurado de todo o coração e o tinham buscado com sinceridade, e ele deixou que o encontrassem. Então, o Senhor lhes deu paz em todos os lados. Isso mostra que eles encontraram descanso após sua genuína dedicação a Deus. Da mesma forma, podemos encontrar verdadeiro descanso quando escolhemos ser verdadeiramente dedicados a Deus. Quando somos verdadeiramente dedicados a Ele, desfrutamos naturalmente de sua proteção e esse compromisso profundo o agrada. Quando somos verdadeiramente dedicados, é natural carregar sua presença e, portanto, ver suas manifestações sobrenaturais. A verdade é que algumas pessoas que são frequentemente vistas na casa de Deus têm corações que estão muito distantes do Deus vivo. Em terceiro lugar, devemos ser sacrificiais em nosso caminhar e trabalhar com Deus. Ser um mordomo de Deus exige um certo nível de sacrifício. Às vezes, a obediência pode ser inconveniente para nossa natureza humana, mas é necessária para recebermos as bênçãos de Deus no futuro. Sacrifício geralmente envolve nosso tempo, habilidades, energia e recursos para ver o reino de Deus avançar na terra. Um exemplo disso é Daniel, que deixou seu conforto como um dos principais conselheiros do rei e arriscou sua vida apenas para permanecer dedicado a Deus em orações. Ele desafiou a ordem do rei porque estava disposto a sacrificar tudo pelo prazer do rei que ele servia. Abraão também entendeu o que significava servir a Deus de maneira sacrificial. Ele estava disposto a sacrificar seu próprio filho, acreditando que Deus tinha um plano maior. Portanto, para demonstrar submissão reverente, devemos seguir o exemplo de Jesus, colocando a vontade de Deus acima da nossa. Ser genuinamente dedicados a Deus com todo o coração e estar dispostos a fazer sacrifícios em nossa caminhada com Ele. Dessa forma, mostramos nossa verdadeira fé e obediência ao Senhor.